Olá, sou Edgar, responsável pelo Instituto de Valorização da Saúde. Vamos falar agora sobre terapia homeopática, tentando resumir isso de acordo com os tipos de Moreno, da psicologia do psicodrama, e dentro de uma visão de SWOT análise que mistura forças e ameaças, fraquezas e oportunidades. Esse perfil primeiro que nós vamos discutir, o paranoide, normalmente ele é uma pessoa muito intensa, uma pessoa forte, não só fisicamente como nas atitudes. Ele é muito focado no seu objetivo, costuma ser um bom líder, especialmente para situações graves ou emergenciais que precisam de soluções rápidas. Ele dá muita segurança ao grupo, mas, por outro lado, ele tem algumas ameaças que ele precisa tomar cuidado, especialmente em relação ao tom e à agressividade dos seus discursos. Especialmente quando ele está em grupo, ele às vezes pode ficar um pouco duro, violento e aumentar o tom de voz. O paranoide, as fraquezas deles costumam estar ligadas a esse autoritarismo, né? Ele não tem muita flexibilidade, às vezes, para aprender e crescer. E em situações de velocidade cruzeiro, numa empresa, ele costuma não ter muita flexibilidade para aprender e crescer. Toma decisões com facilidades, isso é uma grande oportunidade. E costuma se dedicar muito à defesa, né? Ele costuma se defender muito, apesar de comandar situações complicadas de saúde. Nós temos dois tipos básicos na homeopatia que atendem normalmente muito esse perfil. O primeiro deles é o Mercúrios. Mercúrios é uma medicação, ele é muito eficaz em perfis, que a gente considera mercúrios também. É utilizado uma medicação feita com o mercúrio, que é tóxico em determinadas doses, mas na homeopatia você dilui ao ponto de evitar essa toxicidade e buscar apenas a semelhança entre os sintomas e o comportamento dessas pessoas. O desejo de Mercúrio está na dominação, a ideologia e disciplina, e ele adoece por destruir aquilo que ele constrói. Quando está em grupo, normalmente ele costuma ter mais força, ele costuma fechar esse grupo, então grandes organizações como a máfia, a igreja ou instituições militares são grupos em que ele costuma procurar por se sentir mais sob o domínio de determinadas situações. Algumas famílias, né, também podem ser consideradas dessa forma. Esse grupo, quando atuando em grupo, ele pode levar a algumas situações muito destrutivas, como a miséria e a escravidão. Nós vemos isso, um exemplo, no Sudão, na África, em que grupos paramilitares tomaram o poder e a população também não cresce, a população passa fome, porque ele é extremamente destrutivo. O outro perfil que nós encontramos frequentemente dentro desse grupo paranoide de Moreno é a Nus Vômica. O desejo de Nus Vômica é paz. Nus Vômica não quer guerra, ele não quer a briga, mas ele tem uma tendência enorme à intensidade. A intensidade para fumar, a intensidade para beber, a intensidade para fazer sexo. Nus Vômica é aquele aparentemente calmo, bonachão, mas não cria uma briga com ele no trânsito, ele é capaz de pegar alguma coisa e destruir o seu carro. O Nus Vômica tem uma característica interessante, porque às vezes ele se dá alguns adictos, né? Ou ele usa algum tipo de droga, mas ele, da mesma forma que ele entra nesses adictos, ele consegue sair com muita facilidade, mas sempre trocando um adicto por outro.
Eu lembro de um paciente que eu tive que ele usava cocaína e no momento que ele decidiu que não usaria mais, ele passou a fazer atividade física. Eu não preciso dizer que ele se tornou um atleta de triatlo dos mais competitivos. Metade frio, metade raiva. Nós encontramos também esse tipo de comportamento na esfera animal, né? O Pinscher retrata muito isso. Por isso essa figura que nós colocamos. Também é um medicamento e um perfil, né? Vamos falar assim, é mais factível de se entender, muito destrutivo, né? Costuma desenvolver doenças com uma gravidade e uma intensidade semelhantes ao seu comportamento.